Oi, gata garota Maravigold. Hoje eu trouxe 4 passos para você bombar os seus stories no Instagram. Vamos lá? É importantíssimo, primeiro de tudo, ainda não é o passo não. Os stories são um lugar dentro do Instagram onde você cria a conexão com os seus seguidores, onde você cria aquela sensação de intimidade, deles estarem olhando para você, vendo seus bastidores, vendo um pouco do seu dia a dia, vendo como você pensa, olhando no seu olho, ouvindo a sua voz, sentindo a temperatura da sua comunicação. Por isso que é tão importante você gravar stories, fazer stories todo dia, para gerar inclusive esse hábito das pessoas te acompanharem lá pelos stories. Então vamos aos 4 passos? Passo número 1. Crie um ritual seu que tenha a ver com a sua linha editorial, com o seu negócio. Mas crie esse ritual diário que você possa compartilhar com a sua audiência pelos stories. Mostra que você medita, ou que você come todo dia de café da manhã, ou alguma crença que você tenha. Traga isso para os seus stories todos os dias, para você engajar o seu público, os seus seguidores, com esse ritual. Isso conecta demais, 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 demais. Experimenta fazer isso depois de me contar. Passo número 2. Faça sequências de stories ao longo do dia. Você vai fazer o seguinte, você vai de manhã fazer 4 ou 6 stories em sequência, com começo, meio e fim, direto. Alguma narrativa, contando alguma coisa, ou dando uma mini aula. Pensa, 4, no máximo 6 ali, com começo, meio e fim. Faz isso de manhã. Depois, no início da tarde, ali, hora do almoço, iniciozinho da tarde, faz uma outra sequência de 4 ou 6 stories, tá bom? Sempre com começo, meio e fim. E no final do dia, uma outra sequência de 4 a 6 stories. Aí você vai cobrir o dia inteiro dos seus stories, dando aquele tempinho para as pessoas verem. Ou seja, você vai conseguir fazer stories o dia todo sem sofrer. Passo número 3. Faça enquetes, faça testes nos seus stories. Como eu falei lá no início, os stories são um lugar dentro do Instagram que você se conecta com as pessoas, que você mostra um pouco de intimidade. Então não é só você ficar falando. Você tem que ouvir as pessoas também. Então dê voz à sua audiência. Abrindo enquetes e testes, você dá espaço para as pessoas falarem o que pensam, darem a sua opinião, e elas valorizam isso muito. Então, enquetes mais fáceis para dizerem sim ou não, amarelo ou vermelho, maçã ou banana, essas coisas. Mas não pode sair da sua linha editorial. Tem que ter a ver com o seu nicho, com o seu negócio, com o seu produto, ok? E também testes, que são aquela ferramenta que elas respondem múltipla escolha, sabe? Número A, letra A, B, C ou D. O que elas preferem, como elas pensam. Pensa em enquetes que tenham a ver com o seu produto, com o seu negócio, com o que você vende, com o que você fala, a sua área de atuação. Use essas ferramentas de interação. Além de aquecer o seu algoritmo, você se conecta muito mais com as pessoas, porque elas se sentem valorizadas, porque elas sentem que você está pedindo a opinião delas para alguma coisa. E isso cria uma sensação de comunidade, de pertencimento, que é muito importante para você realmente ter um perfil, ó, chuchu beleza. Passo número 4. Se você for abrir uma caixinha de perguntas, que também é uma outra ferramenta de interação dentro dos stories, prepara a sua audiência antes. De todas as ferramentas de interação, essa talvez seja a mais difícil para as pessoas. Por quê? Lembra quando a gente era criança, na época de prova? Para a gente era muito mais fácil, simples. A gente torcia para as provas serem de múltipla escolha, não é? Para você marcar ali uma opção. A gente detestava, pelo menos eu, ter que ficar escrevendo uma resposta mais longa. Mesma coisa, quando a gente vira adulto é a mesma coisa. O brasileiro, principalmente, não tem o hábito de ficar pensando muito ou querer escrever. Existe uma dificuldade, existe um bloqueio maior. Então, é muito mais fácil para as pessoas responderem sim ou não numa enquete ou uma múltipla escolha num teste. É mais difícil para elas fazerem uma pergunta ou responderem alguma coisa que precise de um raciocínio um pouco maior. Então, você tem que guiar o seu seguidor. Você tem que pegar na mãozinha dele e levar ele até aquela resposta que você quer que ele dê. Como fazer isso? Antes de você abrir a sua caixinha, você vai fazer o seguinte: vai fazer uma sequência de 3 stories gravados, de preferência. Primeiro, introduzindo o assunto que você quer depois que ele responda. 2 stories, você vai introduzir o assunto ali. No terceiro story, você vai pedir para ele: olha,
Vou deixar uma caixinha de pergunta aqui sobre esse assunto. Responde ali para mim, para eu saber o que você pensa. E aí, o quarto story é a caixinha de pergunta em si, ok? Vai dar bom. Depois volta aqui para me contar. Esses foram os 4 passos principais que eu preparei para esse vídeo. Tem muitos outros. Eu vou postar vários vídeos ainda com muitos passos, muitas dicas, muitos ensinamentos de como você ter um Instagram mais assertivo, como se posicionar melhor digitalmente, como ter uma marca poderosa, impossível de ser ignorada aqui no meu canal. Então fica de olho, tem vídeo muito bom vindo por aí. Um beijo e obrigada!